Bom dia, turma do 9º ano. Aqui estamos mais uma vez para ministrar aula, de língua portuguesa, a professora Suenide. E hoje nós vamos ter um assunto, que não é muito novo para vocês. Eu creio que vocês já ouviram falar nos anos anteriores sobre pronome relativo. Hoje nós teremos um estudo assim mais, vamos dizer assim, aprofundado sobre os pronomes relativos, sobre o que é, a qual ele se refere, quais são os variáveis, os invariáveis, certo? Então, vocês vão pegar o módulo 2, abrir na página 47 e na gramática vocês irão abrir na página 141, certo? Para nós darmos início à nossa aula. Quero que vocês prestem bastante atenção e depois lá no meu PV ou lá no grupo você possa tirar as suas dúvidas. Eu vou estar lá aguardando as dúvidas de vocês. Vamos lá. Pronome relativo. O que é o pronome relativo? É uma classe de pronomes que substitui um termo da oração anterior. E esse termo ele vai estabelecer uma relação entre as duas orações. Vamos aqui relembrar o conceito de pronome. O que é o pronome? É uma classe variável que substitui ou acompanha o nome. Porém, o pronome relativo, ele já é algo singular. Por quê? Porque ele vai substituir um termo antecedente. Lembrem bem. Ele substitui um termo antecedente, ou seja, um termo que já apareceu, antes. Vamos olhar o exemplo. Não conhecemos o aluno. O aluno saiu. Veja que nós temos aqui a repetência do termo aluno. Olha como ficou a construção usando o pronome relativo. Não conhecemos o aluno que saiu. Veja que o pronome que substitui o termo antecedente aluno. E está estabelecendo uma conexão entre a segunda e a primeira oração. Então, o pronome relativo, ele se refere a um termo que já foi dito anteriormente, certo? Vamos agora entender. Nós temos dois grupos de pronome relativo. Nós temos os pronomes que são variáveis, ou seja, eles variam de gênero e número, e nós temos os pronomes invariáveis, ou seja, são aqueles que não sofrem variação. Nós vamos ver aqui na primeira coluna os pronomes variáveis, ou seja, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos, quantas. E nós temos agora, na segunda coluna, os pronomes invariáveis. Que é igual a qual, quem, que é igual o qual, e onde, que é igual a no qual, ou em qual também pode ser usado. Veja bem, esses pronomes invariáveis, já está dizendo, eles não vão sofrer nenhuma variação. Entenderam? Agora vamos estudar esses pronomes individualmente. O pronome relativo que? O pronome relativo que é o de mais largo emprego. O que quer dizer isso, professora? É porque ele é chamado de universal. Ele pode ser empregado tanto fazendo referência a pessoas ou coisas, no singular ou no plural. Ou seja, ele é universal. Ele é usado para substituir um termo que pode ser uma pessoa, uma coisa, pode estar no singular, pode estar no plural. Conheço bem a moça que saiu. Veja bem, nós temos aí o que substituindo o termo moça. No segundo, não gostei do vestido que comprei. Nós temos um substantivo que substituindo vestido, que é um objeto, e moça, pessoa.
Eis os instrumentos de que necessitamos. Você vê aí que nós temos aí já o pronome que substituindo instrumentos. E veja que instrumentos está no plural. Ele está no plural, certo? Então, é por isso que ele é considerado um pronome universal, por causa que ele pode tanto substituir pessoa, objetos, seres personificados, palavra no singular, no plural. Então, por isso que ele é chamado um pronome unificado ou universal. Nós temos aqui o pronome relativo quem. Já o pronome relativo quem, ele não é universal, ele não tem essa universalidade que o pronome relativo que. O pronome quem, ele vai se referir apenas à pessoa ou a uma coisa personificada. Não conheço a médica de quem você falou. Veja que o pronome quem está substituindo a palavra médica, pessoa. Este é o livro a quem prezo como companheiro. Já neste segundo exemplo, o pronome relativo quem está substituindo a palavra livro, que está sendo aí personificado. Veja que ele preza, ele tem esse livro como companheiro, como amigo. Quando o pronome relativo quem aparecer sem antecedente, ou seja, sem substituir um termo anterior, ele não será, lógico, pronome relativo. Ele será pronome relativo indefinido. Por quê? Porque quem atravessou foi mutado. Esse quem, ele é um pronome relativo indefinido. Por quê? Porque ele não tem um antecedente. Ele não está aparecendo a palavra que ele está substituindo. Então, ele é um pronome relativo indefinido. Quando possui antecedente, o pronome relativo quem virá precedido de preposição. Ou seja, o pronome relativo sempre vai vir antecedido de preposição quando houver antecedente, quando aparecer o termo em que ele está substituindo. Quando não aparecer o termo que ele estava substituindo, então não vai vir regido pela preposição, certo? Então, você observa aqui, no exemplo, João era o filho a quem ele amava. Veja que aqui ele possui um antecedente. João era o filho a quem. Esse quem está se referindo a filho. Então, por isso, ele veio regido pela preposição, certo? Então, aqui ele não é um pronome relativo indefinido. Ele é um pronome relativo porque ele aparece com o seu antecedente, certo? Agora, vamos para o pronome relativo onde. O pronome relativo onde, ele ainda é mais, vamos dizer assim, fechado. Por quê? Porque ele só deve ser usado para indicar lugar. E tem sentido assim aproximado de em que e no qual. Esta é a terra onde habito. Esta é a terra onde habito. Veja que esse onde, está substituindo terra, que é um lugar. Onde é empregado com verbos que não dão ideia de movimento. Pode ser usado também sem antecedente. Nunca mais morei na cidade onde nasci. Então, você vai ver aqui que nós temos aqui onde se referindo a lugar. Nós temos aqui uma observação. Aonde é empregado com verbos que dão ideia de movimento, enquanto onde ele é empregado com verbos que não têm movimento. Então, é bem fácil diferenciar. O onde é empregado com verbos que não dão ideia de movimento e aonde é empregado com verbos que dão ideia de movimento.
e equivale para onde, sendo resultado da combinação da preposição a, né, mais o pronome onde. As crianças estavam perdidas sem saber onde ir. Veja que eu posso substituir. As crianças estavam perdidas sem saber para onde ir. Então, aceitou para onde, então o emprego correto é aonde. Estão entendendo? Agora, nós temos aqui a agenda, mas antes disso, da agenda, eu quero voltar com vocês. Lá na gramática, vocês vão encontrar o pronome cujo, que não aparece no livro de língua portuguesa. Então, o pronome cujo, ele vai fazer referência, aqui quando você olhar na gramática, que você olhar o conceito dele, ele vai fazer referência a um termo antecedente possuidor e acompanha um nome substantivo, possuído. Por exemplo, Maluquinho arrumou o quarto cujas tralhas estavam espalhadas. Então, nós temos aí que Maluquinho arrumou o quarto cujas tralhas estavam espalhadas, ou seja, as tralhas estavam dentro da onde? Do quarto. O cujo, né, ele é um pronome relativo e também ele é considerado um adjunto adnominal. Né? A função dele também é de adjunto adnominal. Na hora da aula, na live, eu vou explicar mais um pouco sobre o pronome relativo cujo, tá certo? Então, estamos finalizando a aula e nós iremos passar a agenda, está aqui, não esqueçam de fazer a atividade. Língua portuguesa, página 47 a 49 e gramática 141 a 148. Certo? Boa aula. Qualquer coisa, estou aqui online. Vocês podem fazer pergunta. Até breve.